Olá, eu sou a Dulce Neves e te convido a ficar com a gente durante meia horinha para um bate-papo muito gostoso aqui na segunda temporada do programa Na Estante. Na Estante é um programa de entrevista conduzido por mim, em que instigamos os nossos entrevistados a escolher entre tantos itens e objetos guardados na própria estante, aqueles que mais lhe trouxerem boas memórias e que possam nortear um bate-papo gostoso, divertido, descontraído. O programa de hoje está mais que especial. Eu espero você. Não saia daí. Meu entrevistado de hoje é pura música, arte e poesia. Autor de canções gravadas por Ney Matogrosso, Luciana Mello, Tiaguinho e grandes parcerias com nada mais, nada menos que Renato Teixeira. Eu tenho certeza absoluta que uma das suas canções já fizeram ou fazem parte da trilha sonora da tua vida. Com a alegria que eu recebo, o multi-instrumentista, músico, meu amigo, Daniel Carlon Magno. Ei, Dulce, prazer em estar na sua estante aqui. Espero que você não tire, não me substitua por... Daniel, bem-vindo! Muito obrigado. Gostoso de receber aqui no nosso espaço, que você já conhece, a nossa estante. E a primeira pergunta é, como foi para você revisitar a estante da sua vida e escolher entre tantos itens, tantas memórias bacanas, esses três que vão nortear o nosso bate-papo hoje? É muito... Quando a gente volta na parede da memória, como diz o Belchior na sua música, é muito interessante, né? Que as coisas estão escondidas lá e você, tal como um livro, você vai abrindo e vai revivendo cada capítulo. É muito interessante, emocionante. Lógico que a gente tem muito mais itens que esse daí, mas são três marcantes, assim, que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, o violão, obviamente, né? Músico sem o seu instrumento principal, no caso do Daniel, o violão é o seu instrumento de trabalho mesmo, né, Daniel? Apesar de você ser multi-instrumentista, o violão é o seu instrumento de trabalho. O violão e o piano, mas o violão foi o primeiro. Um CD, né? Elise Tom, e claro que você vai nos contar da sua experiência com César Camargo Mariano, com Pedro Mariano e Maria Rita, os filhos da Elise, quer dizer, você tem uma história linda e rica para contar aí. E Manuel de Barros. Sim. É o autor da sua estante? Olha, eu gosto de muitos autores, mas o Manuel de Barros parece que tem a ver, assim, permeia a minha vida por ser um cara do interior, como você também, né? A gente vai falar sobre ele, mas eu diria que é um cara super importante, assim, inclusive que influencia meu trabalho hoje em dia. Até porque ele usa uma linguagem tão fantástica, né? De desconstrução da própria palavra, com sentidos novos de uma palavra. Exatamente. Né? Leva a nossa imaginação para onde a gente quiser, né? Às vezes eu tenho a sensação, você gosta de futebol também, né? Gosto. A gente assistiu jogos juntos. Verdade. Mas às vezes eu tenho a sensação que ele é uma espécie de um Garrincha, né? Eu fico imaginando a sensação de um adversário dele, quando você tem certeza de que ele vai para o lado direito, de repente ele vai para a esquerda. E causa um efeito extraordinário que a gente não imaginava, né? Exatamente. É sensacional. Daniel, vamos começar pelo violão. Vamos. Tá? E aí, você é do interior, você morou em Ribeirão Preto, mas você nasceu... Em São Simão, aqui do lado. Você nasceu aqui em São Simão, foi para São Paulo muito cedo, e você já chegou de cara em São Paulo trabalhando só com o César Camargo Mariano. Foi assim? Desse jeito? Como é que foi isso? Olha, porque você era muito jovem. Exato, eu era muito jovem. Eu comecei eu nasci em São Simão, vim para Ribeirão, e aqui que eu ganhei esse violão aqui, que tem... Ele deve ser um violão de George, 1960, violão da Bossa Nova, né? Que aí eu ganhei, era de alguém da minha casa que passou para mim, enfim. A música sempre teve na minha vida. E aconteceu que eu trabalhava com o pessoal daqui de Ribeirão Preto, no estúdio, já era compositor, técnico de som, e soube que eles estavam montando um estúdio junto com César Mariano, que é o Horácio, o Daniel, eles tinham o César Cizigan, eles tinham os nossos amigos aqui, abração para eles. Aí, Horácio. Exato.
Eu brinquei com o Horácio, inclusive, falei, Horácio, se vocês estiverem precisando de um jardineiro lá para trabalhar com o César Mariano, vocês me avisam. E um dia ele ligou, Daniel, aquele convite para ser jardineiro, obviamente não era. Lógico. Aí ele me chamou para trabalhar como assistente do César, porque o César passou a conhecer meu trabalho e foi uma coisa... não precisa nem dizer o quão importante é você ter um professor no início de carreira cara como César Camargo. Camargo. E Daniel, me conta mais, e aí a experiência de trabalhar com os filhos, né, da Elis Regina? Você acabou desenvolvendo trabalhos importantíssimos, e até hoje, né, com o Pedro Mariano. Sim. Como é que foi essa experiência de trilhar, né, não o caminho, mas pisar no lugar onde uma figura como a Elis pisou, de poder ver de pertinho a energia que ela deixou, o trabalho dela que ficou? Quer dizer, o efeito que essa mulher causou, estrondoso, e causa até hoje em todos os músicos, né? Sobretudo da nossa geração. Como é que foi essa experiência de estar ali naquele ambiente que com certeza era o ar todo era Elis Regina? Né? É engraçado que hoje faz sentido, porque quando você está no meio da trajetória, você não sabe muito, né, o que está acontecendo. Hoje eu percebo o quanto que inconscientemente, claro, a Elis esteve onipresente nessa história toda, porque eu fui para trabalhar com o César Mariano, trabalhei com os filhos em decorrência disso, ele me apresentou, aí montamos a primeira banda que eu, o Pedro e o Max de Castro, que é filho do Simonal, nós ganhamos nosso primeiro festival com essa banda, aí depois conheci o Renato Teixeira, vinha casar com a filha do Renato Teixeira. Você casou com a filha do Renato, você tem uma filha... Que é neta do Renato Teixeira. E até hoje vocês trabalham juntos ou não? Eventualmente. Sim. E o Renato morava na casa da Elis, então eu falei, gente, a Elis sempre esteve presente, né, nessa história toda. E recentemente trabalhei com o Menescal, com um monte de gente, mas também... É quase que uma coisa coincidente, porque a Elis trabalhou com todo mundo, né? Gente todo boa, mundo, né? Pena que eu não a conheci pessoalmente, adoraria ter conhecido. Ô Daniel, e você vem de uma família de artistas? A música entrou na sua vida por acidente, por paixão, um talento que você já tinha ali? Como é que foi essa memória musical? Até onde eu sei, eu acho que eu sou o primeiro maluco da minha família. Olha, então não é uma raiz musical de pai, mãe, irmãos? É engraçado. Eu desde pequeno, como eu falei, com esse violão, com 5 anos de idade, quando eu ganhei, eu ficava dedilhando, brincando. Algumas pessoas foram percebendo isso na escola. Eu tive a sorte de uma professora identificar isso também, me colocou na banda. Mas é engraçado, né? Como a música chega... Né? Chega chegando, né? E lógico, a minha filha também já é neta e filha de músico, já tem esse entorno, esse contexto musical, mas eu não tinha, definitivamente não tinha. Que bacana! E esse violão te acompanha em grandes histórias, conta pra gente um pouquinho aí. Olha, é o meu violão de praia, né? Shows com quem? Ele já foi... É teu violão de praia? A gente chama de violão de praia, aquele violão velhinho que serve para compor, para ir para praia, tudo. Então, acho que todas as músicas que eu fiz no violão foram feitas com ele. Já gravei com eles, com Luciana Mello, eu já ia com o próprio Ney Matogrosso, um trabalho que, por exemplo, olha as coincidências da nossa vida, né? Uma das músicas onde eu aprendi a tocar, com esse violão inclusive, foi Sangue Latino, que era uma música dos Secos e Molhados. Eu amava essa música. E não é que um dia o Ney grava a minha música, né, no disco dele, e depois disso surge a oportunidade de fazer uma trilha para um filme onde ele foi o protagonista como ator. E adivinha qual música que ele foi cantar no meu estúdio para inaugurar? Sangue Latino. Olha, que eu gravei com esse violão também, né? Então é muito engraçado. A vida olha, um violão experiente. A vida tem... Tá tudo certo. A gente é que fica demorando para compreender o que a vida traz pra gente. Exato. Bom, mas então se Sangue Latino tá presente, dá para fazer um pedacinho aí? Se arranha ou não? Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Faz tanto tempo, eu consegui lembrar isso até agora, mas já vale pela música toda. Mas já né? deu.
Daniel Carlomagno, parcerias importantíssimas aí, como eu disse aqui, certeza absoluta que uma das canções compostas por esse grande artista fez parte da trilha sonora da sua vida. Afinal, ele vai fazer pra gente aqui uma das suas músicas acho que mais marcantes e assim, eu numa viagem bem recente, Daniel, até te mandei um áudio, te mandei um adorei. vídeo. Eu numa viagem recente com os meus filhos, com a minha família no navio, de repente estou lá, falei, eu conheço essa música. Aí minha filha, a música do Daniel, que é Simples Desejo, né? Que a gente vai deixar para o finalzinho para você continuar com a gente aí. Vamos voltar falando um pouquinho agora do Tom Jobim, né? Bom, o Tom inspirou também, eu acho que uma grande geração de artistas. Mas você trabalhou bastante com o Daniel Jobim, né? O neto do Tom, né? Filho do Paulo. Sim, recentemente eu conheci o Daniel e, inclusive, todas as vezes que ele ia a São Paulo, a gente se reunia e chegamos até a compor algo juntos. Só não vai me pedir para fazer o que a gente fez no piano, essa é impossível. Não tem piano aqui. O Daniel toca muito bem. E o Daniel é muito interessante porque ele é o cara que virou quase que o embaixador do Tom Jobim no mundo. Tanto é que eles estão fazendo um show, o Seu Jorge e o Daniel agora, mas volta e meia liga Stevie Wonder pro Daniel, liga não sei o que. É mesmo? Sim, porque ele captou muita Ele tem muita coisa do avô, né? Sim, e toca piano. Eu lembro a abertura das Olimpíadas no Brasil. Exato, que ele fez com ele com a Gisele. Gente, ela veio toda linda, feia, né, daquele jeito, porque ela é feia, né? Toda maravilhosa. E ele naquele piano, o mesmo chapeuzinho, né, do estilo do avô, e realmente um músico genial. E como é conviver e trabalhar, por exemplo, com os filhos desses grandes artistas, ou netos, né, no caso do Daniel, a Maria Rita, o Pedro Mariano, Jairzinho, né, Simoninha, meu amigo, parceiro. Né? Você trabalhou com todos eles, produziu muito com todos eles, né? Sim. Como é que é isso, assim, tendo a estrela maior, né, que são as figuras dos próprios pais, e no caso do Tom, o avô, mas também tem uma estrela tão potente dessa geração. Como é que é isso? Bom, de uma forma geral, né, enquanto a gente está muito fora do circuito, você tende a mitificar essa questão toda, né, do artista. E a melhor coisa disso é quando você encontra essas pessoas e vê que elas são pessoas de carne e osso, com todos os problemas. A gente que fica tietando aqui. Exato, ou alguns problemas a mais que a gente, né? Então, no caso deles, é muito interessante porque eles têm esse background, eles nasceram nesse negócio, né? E eu não, né? Então foi muito interessante essa conversa, esse diálogo. Aí a gente montou o projeto Artistas Reunidos, por exemplo, que era Jair, Simoninha, Max de Castro, a Luciana Mello, Pedro Mariano e tal. Eles têm uma coisa muito interessante que é como se eles tivessem um respaldo muito grande por serem filhos de artistas, mas também, por outro lado, não é muito fácil. Uma responsabilidade maior. Imagina, né? você ser filho da Elis, ou filho do Simonal, ou filho que eram os maiores cantores do Brasil, né? Sim. Mas foi muito interessante. Eu só vejo isso de forma positiva. E, no final das contas, eu acho que justamente esse contraste entre positivo e negativo, eles acabam sendo pessoas normais, né? Exatamente. Mas talentosíssimos. E por que este CD? O que esse CD tem de especial? É óbvio, eu sei que eu não sei, né? Tenho a sensação de que foi o primeiro trabalho em que eles realmente fizeram juntos. O CD, a gravação, o Tom, a Elis. Quem é que produziu esse álbum? A produção, eu acho que... Poxa, agora você me pegou quem foi o produtor do álbum. Mas, com certeza, os arranjadores foram o Tom, que era o compositor, né? E o César Mariano também, né? Que, inclusive, foi uma reunião interessante, que o César, na época, representava os artistas novos de ponta que estavam lançando, tocando bossa nova no piano elétrico, e o Tom, aquele cara tradicional que vem da música erudita, que faz um trabalho maravilhoso, que unifica, né, o samba do morro com a música erudita, com jazz e com tudo. Faz o casamento perfeito, né? Que deu essa música excelente que a gente tem hoje, né? E aí essa união que no início eu achei que fosse... Ouvindo esse álbum, que é maravilhoso, né? Eu falei, gente, isso deve ter sido um clima maravilhoso, assim. Deve ter sido só paz e amor, mas não foi não, parece que o negócio incendiou ali, né? Eu acabei de ver o filme do Roberto Oliveira recentemente, que trata justamente das imagens reais,
Era briga, era discussão, eu teve quase perto de terminar, mas como toda obra genial, eu acho que ela precisa de tensão, que é aquilo que o ser humano tem, né? Tensão, paixão, amor, ódio, teve tudo nesse disco e a resultante é isso que a gente ouve hoje, que é maravilhoso. Você já viu o documentário? Já vi, vale achei a pena, maravilhoso. então, a gente assistir para entender o pau que quebrou. Sim. E chegar nesse resultado incrível desse álbum, que eu acho que é o clássico, né? Ficou memorável. Esse é o meu disco de cabeceira, assim, eu gosto muito por várias músicas. Tem Águas de Março, uma das músicas mais maravilhosas de todos os tempos, no mundo inteiro, né? Que é o tom autor, compositor e poeta ao mesmo tempo, sim, né? Essa letra que ele quase não usa verbos, né? São só descrições, substantivos, assim, mas ao mesmo tempo ele te conduz por algo meio imagético, assim, visual, só que ele está falando da vida, né? Pau é pedra, é o fim do caminho, é o resto de touca, é um pouco sozinho. Porém, é o cotidiano, né? É o cotidiano, ele fala o cotidiano. Exato. Só que assim, é aquela coisa do gênio, né? Do cara leve. Que fala de algo que é muito corrente, né? No dia a dia, só que está falando da vida, né? De coisas mais profundas, né? É muito difícil, né? Alcançar essas... E você arrisca uma musiquinha do Tom aí? Pra gente finalizar o bloco com uma musiquinha? Poxa vida, agora... não, você tem um violão aqui. Não, se vamos tem lá um compositor aqui, tem um cantor aqui, você de casa vai dizer, ô Dulce, deixa ele cantar, né? Então tá bom, para de falar, Dulce, deixa o Daniel cantar. Insensatez que você fez, coração mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Parará, parará. Daniel Carlomagno, fala um pouco de literatura agora, né? Sim. E você escolheu um dos meus poetas favoritos, Manuel de Barros. Sim. Né? E eu quero saber por que Manuel de Barros. Óbvio, né? Pergunta por quê. Né? Porque ele é apaixonante. Mas por que Manuel de Barros? É difícil dizer, assim, ele caiu por acaso, alguém me deu um livro, me falou sobre ele, e eu nem imaginava que existia o tal do Manuel de Barros, assim, há tanto tempo, né? E a gente que é do interior, né, você tem uma identificação, não só do interior, mas do interior, da alma e tal, tem uma identificação direta com ele. É uma coisa muito interessante, né, que ele mesmo fala sobre isso, né, um cara muito... de ter essa visão muito diferente, né? Então, se ele vai falar de um tema, de repente ele parece um Pelé, um Garrincha, né? Você fica esperando, assim, onde ele vai que ele vai cortar, né, para cá, ele faz uma coisa completamente diferente, né? Mais lógico, de forma emocionante, né? Vamos dizer que é um Kafka muito bem humorado, muito mais poético, né? Por coincidência. Brincalhão, né? Exato, a forma da escrita dele, de brincar com as palavras, de não se prender às questões gramaticais, né? A normas gramaticais, mas escrever de uma forma solta, fluida, a chamada linguagem da infância, né? A gente brinca desse jeito. Isso que te conquistou, você leva um pouco disso para sua música? Sim. Manuel te inspira? Não basta, assim, ele me inspira muito. Claro que a maior inspiração é tentar fazer pelo menos 5% do que ele faz, né? Eu até tenho uma música minha, se vocês me permitem aqui, uma que eu estou para lançar agora, que tem essa ideia, né? Porque álbum novo? Já a gente vai lançar um álbum novo aí, vamos lançar no forno, então. Tá no Olha forno. Aí, atenção, fãs de Daniel Carlomagno, tem um álbum novo vindo aí e a gente encontra você no Spotify. Já vai ser no Spotify. Eu estou meu trabalho todo, digitou Daniel Carlomagno, vou estar lá no Spotify. Mas tem essa ideia, por exemplo, que eu tive de começar a música. O normal é que uma pessoa passa em frente ao rio, o rio passa a ser a referência, não a pessoa, né? Mas o Manuel falaria o contrário, né? Que passa um rio na beira de um menino e não um menino está na beira, que foi isso mais ou menos que eu usei, né, na música. Passa um rio na beira de um menino e ele molha eventualmente os pés
descobriu que o desregrada cheia faz nascer ali um outro rio mais fundo e anticorrenteza, desaguando no velho ribeirão. E aí vai, assim, vai por diante. Música nova. Sim. Que a gente está lançando aqui? Lançando aqui. Lançando aqui na nossa estante. Que música linda, sucesso. Obrigado. Com toda certeza. Como foi ter uma música sua gravada por um sujeito como Ney Matogrosso, por exemplo? Pois é, essa é de umas coisas. Não é? São coisas que a gente, né? A sorte que a gente tem. Quer dizer, a música é muito engraçada. Ela é muito parecida com a ideia de um filho, às vezes, né? Você cria, você educa, né? Que é aquela fase que você vai tentando. Cuida, mas tem uma hora que ele vai tomar o rumo dele, a vida própria. Às vezes tem sorte, às vezes não tem tanto. E a Simples Desejo, que foi uma canção que eu compus com Jair Oliveira, que foi composta, inclusive, para uma cena de filme, né? E acabou não sendo usada depois, né? Foi usada uma música da Marisa Monte para esse longa-metragem, mas a Luciana Mello amou a música, ela me dá essa música. Gravou, foi um sucesso danado. Foi um sucesso danado. Aí depois veio o Ney Matogrosso, por acaso aconteceu em Ribeirão isso, né? Meu irmão, eu deixava todos os meus CDs com meu irmão que trabalhava num hotel aqui, e todo artista que vinha ele deixava. Ele entregava um CD. Pois é, o Caetano, eu encontrei o Caetano uma vez, né, no show, fui apresentado, ele falou, Daniel Carlomagno, ouvi seu disco, gravamos a mesma música, a gente gravou Caminhos Cruzados do Tom Jobim. E o Caetano falou, a sua versão é melhor. Eu falei, olha isso. E aconteceu mesmo com o Ney Matogrosso. Ele recebeu o disco do meu irmão e era a 10ª música do álbum. Ele nem conhecia a versão com a Luciana. E gravou. Um dia eu tô lá, me liga, o Ney Matogrosso está gravando, libera. Quase que eu não respondo, porque eu quase desmaiei do outro lado, né? Que delícia, coisa boa. Foi isso. E essa música tem, depois do Ney Matogrosso, o Gilberto Gil, assim, entre falar aqueles que a gente conhece, o Sambô gravou. Aí gravou... Os mestres, a gente só está falando dos mestres, mas é uma infinidade de... Putz, eu fiz um barulho aqui. Você bateu italiano, Carlomagno, bate no peito. Carlomagno, nome importante. Ô, Daniel, e você hoje, você é um dos diretores da Abramos, que é a Associação Brasileira de Músicos... De Música e Artes, né? Isso. E também você é um cara muito especializado, até consultado na questão do direito autoral. Como é que é isso no Brasil ainda para o artista, né? Porque nesse nosso país é tão complicado viver da arte como um todo, e eu imagino... sobretudo para o músico, né? De uma forma geral, o mundo não estamos falando do business, né? Não estamos falando do músico, do sucesso estrondoso, do músico, artista, um potencial como esse, que nem sempre consegue, com a sua arte, com a sua música, ter o mesmo sucesso financeiro e reconhecimento, às vezes de uma música medíocre, que está aí nas paradas, estourando e tudo mais. Enfim, essa é uma outra discussão. Mas a questão da proteção, do direito autoral, isso tá bem caminhado no Brasil? O Brasil, a gente tem uma tradição de ter um dos melhores sistemas de gestão coletiva de direitos autorais do mundo. O grande que é o ECAD. Que é o ECAD. Na verdade, o ECAD seria o hardware. Nós somos 7 associações e o ECAD é o cara que vai atrás vamos dizer, da utilização da nossa música e distribui o nosso dinheiro. Mas quem cuida, faz a gestão, são as associações, e uma delas, que é a Abramos, eu estou nela. Tá. É muito difícil, porque é uma luta constante entre o usuário, vamos dizer, usuários, emissoras, as pessoas que querem usar música, né? E às vezes não querem pagar, por uma questão orçamentária. E é engraçado que a música é escolhida por ela ter essa negociação orçamentária, ou você acha que ainda há um pensamento de que a música você fez, agora ela está sendo tocada, ela está sendo ouvida, ela não pertence mais a você, ela já é de todo mundo, então peraí, eu não preciso pagar. Gente, é um produto, é a tua arte, é o teu trabalho. As pessoas esquecem que às vezes em 5 minutos de música tem uma vida inteira, 50, 60, 70 anos. Todos os compositores que são envolvidos numa composição, que obviamente é sempre uma parceria que você faz com Beethoven, com Bach, com todo mundo que está atrás de você,
E é engraçado que a música, você vai comprar um sapato pela internet, você paga o valor do sapato. Aí você quer ouvir a música e não quer pagar, é uma questão cultural. E uma mistura, obviamente, de ser isso induzido. Obviamente, grandes plataformas hoje, como o Google, como todas elas, querem o conteúdo de graça. Né? Como, no fundo, o que acontece hoje em dia, a gente fornece conteúdo de graça o tempo inteiro. Né? Dando informações no Facebook, seja lá onde for. Eles pegam os nossos dados, devolvem em forma de produto e manda tênis para você, manda televisão. E aí a gente tem que pagar por aquilo mesmo que você induziu. Então, assim, é uma inversão de lógica muito grande, perigosa, claro. E a música, por talvez ter esse caráter muito abstrato, né, de não ser uma coisa que você segura, subjetivo, então não vão pagar por isso. Mas é uma luta grande, mas estamos indo, assim, né, todos os dias. Assembleias e assembleias discutindo isso. Para melhorar essa questão. Tentar melhorar, ou equilibrar no mínimo. Ou equilibrar. Né? Que bom, gente, a gente está chegando ao final e como eu prometi, a gente vai fazer aqui no nosso Na Estante, para você seguir com a gente curtindo aí. Eu já te agradeço, espero encontrar você nos nossos próximos programas, aqui na segunda temporada do Na Estante, com você, Daniel Carlomagno, em Simples Desejo. Simples Desejo, foi um prazer estar com vocês, com a minha querida amiga Dulce. Simples Desejo, uma canção minha e do Jair Oliveira. Que tal abrir a porta do dia a dia, entrar sem pedir licença, sem parar pra pensar em nada legal, ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sozinho na rua. Pra viver e pra ver não é preciso muito. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Oh, 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 oh. Legal. Fica sorrindo à toa, sorri pra qualquer pessoa, anda sem rumo na rua. Pra viver e pra ver não é preciso muito. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Obrigado.